Bom, para encerrar essa nossa aula, a gente vai falar do nosso Faça Enquanto segunda versão. É uma sutilezazinha de diferença, né, para a primeira versão. A primeira versão, na verdade, ela pedia que eu inicializasse uma variável do teste antes do faça, e nessa versão eu não vou fazer isso, eu vou fazer essa inicialização depois dentro do faça, né? E no mesmo lugar que eu fizer essa inicialização, eu faço a atualização. Isso vai depender de como a gente vai trabalhar, se vai ser uma leitura do usuário, se vai ser um valor que vai ser alterado computacionalmente, né, através de um cálculo dentro de uma atribuição, né? Mas, enfim, vamos lá ver o passo a passo desse formato, né? Então, como eu não tenho a inicialização, o primeiro passo é o próprio bloco de instruções que eu quero repetir. Depois eu sigo com a inicialização, atualização da variável, e depois eu faço o teste. Então, esses três passos sempre se repetem, né, enquanto o teste for verdadeiro. Isso é bem parecido, então, com o formato anterior, com a diferença que lá eu tinha primeiro a inicialização da variável antes do faça. Vamos ver um exemplo, que acho que fica mais fácil de ver isso, né? Eu vou fazer um programa que lê um número inteiro com 4 dígitos e mostre o primeiro dígito desse número. Se for com menos de 4 ou com mais de 4 dígitos, eu vou encerrar o programa. Eu vou fazer isso com o while, simulando do while, mas antes disso vou fazer o pseudocódigo aqui em, em Portugal, né? Então vamos ver. Começo dizendo que é o início do pseudocódigo, que vem minha declaração da variável num, que é do tipo inteiro. Depois vem meu loop. Repare que não tem nenhuma inicialização dessa variável num, né? Eu só declarei ela. Aí eu peço para o usuário escrever um número, leio esse valor. Repare que ao fazer isso eu estou atualizando, né, a minha variável de teste, porque é sobre o número digitado que eu vou testar se ele tem 4 dígitos ou não. Claro que eu sempre quero, né, checar qual é o primeiro dígito desse número aqui e escrevê-lo, né? Então esse é o meu processo aqui, né? Primeiro eu tiro a divisão inteira e depois mostro esse valor aqui da divisão inteira por 1000. E por fim, eu faço a checagem aqui, o teste. Testo se o nosso número está entre 1000 e 9.999. Antes disso ou acima disso, né? Abaixo disso ou acima disso, vai encerrar o loop. E aqui depois vem o fim do meu pseudocódigo. Reparem que não existe aqui repetição, né, do texto, né? A minha checagem aqui, na verdade, a minha atualização da variável está sendo feita aqui nesse ponto. Isso aqui é o que eu quero repetir todas as vezes, né? Mas para poder fazer isso, eu preciso ler o valor da variável, que vem esse conjunto aqui, essas duas linhas, que permitem, né, divulgar para o usuário o que ele vai fazer e alterar o valor da variável. Enfim, é isso o meu código, meu pseudocódigo. Vamos ver como é que ficaria isso em Python. Vamos lá, vamos ver isso, né? Aqui no Python a gente não tem o do while, então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa que a nossa variável, a nossa leitura seja feita também antes do loop começar, né? Para que simule a primeira parte lá do do, né? Depois a gente faz o while, é como se o while ficasse no meio, né? E depois a gente faz o que tem que ser feito, o que tem que ser repetido, né? Calcular o primeiro dígito e mostrá-lo. E é claro, né? Para encerrar, repetir a leitura ou a atualização da nossa variável de teste. Ok? Então, assim eu faço um loop do while que, teoricamente, eu não tenho que fazer a atualização antes. Mas aqui, no caso, em Python, eu acabo sendo obrigado a fazer a atualização antes, porque eu não tenho o formato do while.
Bom, para encerrar um último exemplo, né, mostrando que essa coisa é comum, né, de usar o do while, né? A gente usa muito ele para menus, né, de opções. Então, se você tem um programa que a pessoa vai entrar e vai ter que escolher uma dentre várias opções, e isso pode ser feito várias vezes, né? A pessoa escolhe a opção 2, depois termina de fazer aquela atividade, ele vai e faz a opção 3, depois ele volta, faz a 2 de novo, depois faz a 1, por aí vai, né? Então, a gente vai mostrar como isso funciona. Vou mostrar um código inteiro aqui e mostrar os detalhes. Observe que aqui está o meu menu de opções. Como eu não tenho do while em Python, eu preciso fazer esse menu inteiro e ler o valor da variável. No caso aqui, eu estou lendo o valor da variável opção. Por favor, não usem cedilha, né, quando forem fazer isso em Python, nem tios, né? De preferência, trabalhem sempre. Mantenham esse costume de usar variáveis que podem funcionar tanto em português como em inglês, né, sem usar caracteres especiais acentuados. Essa minha opção aqui, né, eu tenho 4 opções possíveis e, claro, às vezes o usuário pode digitar uma opção não válida, né? Aqui no nosso while vai checar essas opções. Enquanto a opção for diferente de 4, que é o fim do programa, né, ele vai simplesmente executar. Se for 1, vai inserir um aluno. Se for 2, vai remover um aluno. Esse é um programa para cadastro e remoção de alunos de um sistema acadêmico. Se for 3, vai alterar. Se for 4, vai sair. E se não for nenhuma dessas opções, vai dizer que é uma opção inválida. Mas observe que, ao final, o loop é repetido. Né? Deixa eu mostrar aqui ele, deixar o slide mostrar o texto completo do código, né? Então, aqui está o nosso código fechando, sendo repetido, né, o menu e também a leitura da opção. E aí, quando for feita a leitura da opção, vai retornar para cá, para o início do loop, e vai checar se ele é diferente da opção de finalização. E assim vai, será feito até que a pessoa digite o 4, e aí, se a opção não for 4, ele vai dar adeus, né? Enfim, isso é são exemplos, né, do while, do faça enquanto, e são apenas variantes, no caso do Python, do enquanto. Então, se você quiser fazer menus em Python, você não tem a opção do faça enquanto, você vai fazer um enquanto mesmo, e repetindo textos quando necessário. Era isso que eu queria dizer por hoje. Exercitem, né? Façam os exercícios. Eu tenho aqui uma lista de exercícios curta, né? Com 3 exercícios para vocês brincarem, mas também tem uma lista disponibilizada para a turma. A lista de loops é a terceira lista, assim como tem exercícios para for, também tem exercícios para while. E fiquem à vontade para exercitar. Um abraço.